Agora, Flávio, o Vanderlei, né? A gente leu aqui o Pedro Caixinha falando da queda de desempenho do Arthur. E realmente, se a gente for ver os números do Arthur, 2020, 47 jogos, mas aí ele estava chegando. 4 gols e 8 assistências. Números modestos. 2021, 58 jogos, 21 gols e 15 assistências. 2022, 49 jogos, 10 gols e 10 assistências. Também muito bom. Agora, 2021 foi fora de série. 2023, 16 jogos, 3 gols e 1 assistência. Você vê que realmente o Arthur caiu de rendimento. Mas também tem aquilo, será que é só por causa da sondagem do Palmeiras? Ou também pode ter uma preocupação, será que não é o mesmo Arthur de 2021? Não, né? É um jogador regular o Arthur. Pelo que eu sei, a sondagem do Palmeiras começou depois dessa história do desamor aí. Foi depois que o Bragantino começou a fazer água e tal. Porque até o começo do ano, quando veio a proposta do Qatar, não tinha nada no Palmeiras. Ele simplesmente ia ficar lá, ia seguir a vida dele. A ideia dele era jogar na Europa e tal. Quando houve essa história do desamor, que foi agora, coisa de um mês e pouco, é que aí ele entrou no mercado. Tem uma conta que está faltando ser feita. O Palmeiras vai gastar mais ou menos 50 milhões no Arthur, né? 9 milhões de euros. Esse deve ser o total do negócio, com divisões, 9 milhões de euros. Então vamos fazer o cálculo aí, Vanderlei, você que é milionário. 9 milhões, 9... Deve dar uns 52 milhões de reais, vai. Só que o Palmeiras vendeu esse jogador pro Bragantino por 4 milhões de euros. O Palmeiras recebeu esse dinheiro. Então, se a gente fizer o desconto, ele tá pagando 5 e não 9. Né? Porque ele já recebeu esse dinheiro. Por esse valor, eu acho que não dá para discutir o Arthur. Então, ele pega um jogador que era jovem, pega agora de volta um jogador que tem até passagem por seleção brasileira, muito rápida, pelo menos convocação eu tenho certeza que ele teve. Teve convocação, né? Então, o cara era um jovem, promissor, poderia dar certo, poderia não dar. O Palmeiras recebeu por ele 4 milhões de euros e agora traz de volta um jogador até com passagem por seleção. Acho que foi um negócio bom para todo mundo. Então não é que o Palmeiras pagou 9. Ele pagou a diferença do que ele já recebeu. Ele já recebeu o dinheiro desse jogador. Então acho que foi bom para todo mundo. Ficou legal para todo mundo. E o Arthur, eu acho que vai ser muito útil pro Palmeiras. E aí motiva também o cara de novo, né? Começou ficar de saco cheio também e tal. Não conseguiu ganhar nada lá. Então o cara também vai cuidar da vida dele. E o Bragantino vai contratar outro jogador. Tem até um jogador uruguaio aí que eles estão já em cima. Um garotinho aí pra essa posição. Vamos ver se vai rolar, se vai dar certo. É jogador pra ser titular absoluto do Palmeiras? Eu acho que sim. Ou pelo menos tá sempre no time titular. É muito próximo disso. Mas aquele posicionamento que o Bruno falou, acho que é ele. Ele entra pra jogar. Ele é bom jogador. Ele é muito tranquilo, né? O cara joga pelo lado, entra pelo meio, bate no gol. Acho que vai deixar o Palmeiras mais redondinho ainda. Antes da gente falar dessa final, né, do Campeonato Paulista, Mauro e Bruno, o Arthur é mais jogador que o Scarpa? Eu fiquei nessa dúvida, porque o Scarpa foi um dos destaques do Palmeiras no ano passado. Pra mim, não. Não, né? Não, pra mim, não. A característica é outra, mas acho que o Scarpa já era um jogador que muito subaproveitado por alguns anos no Palmeiras, muito em função até de um modelo de jogo que era de muita ligação direta. Bola parada. Com outros técnicos. A bola parada até ele é importante, mas ele não jogava. Custou ser escalado, até pelo próprio técnico atual, Abel, na posição dele no meio campo. Eu sempre achei isso meio estranho, porque o Scarpa sempre foi líder de assistência de Campeonato Brasileiro, um dos líderes desde os tempos do Fluminense. O Henrique Dourado se beneficiou disso, o Richarlison se beneficiou disso. Os caras que jogaram com ele no Fluminense se deram bem, porque ele é um cara que coloca os colegas em condições de marcar. O Palmeiras custou aproveitar isso e houve um período longo aí com outros técnicos que havia muita ligação direta, muita bola longa, ela não passava tanto no meio campo. E isso, evidentemente, fazia com que ele não pudesse se destacar, mostrar todo o seu futebol. O modelo de jogo não combinava muito com o Gustavo Scarpa. Aí agora, no último ano, ele conseguiu atingir seu melhor momento. O Arthur, acho que é um jogador que ele vai ter que se provar no Palmeiras, né? O Scarpa se consagrou no clube. Agora, também é muito difícil você perder um jogador que foi o melhor do último campeonato e encontrar um outro que seja tão bom quanto, a não ser que você faça aí uma contratação de muito impacto, né? Um jogador que, de repente, vai ter que vir até do exterior, um cara muito bom, um cara muito acima da média. Eu acho que o Arthur não é, pelo menos hoje, ainda não é isso tudo. Eu acho que o Scarpa é melhor.
O Arthur, ele é mais atacante, né? O Scarpa é mais um armador. Os dois gostam de jogar ali, ou jogaram muitas vezes da direita para o meio, dois jogadores canhotos que gostam de cortar para o meio. O Arthur mais para finalizar, cortar, bater. O Scarpa mais como um armador mesmo. E o Scarpa realmente, o último ano foi muito bom. E o ano que ele foi titular absoluto foi 2022. Porque ele chega em 2018. Em 2018 até tem alguns problemas também da saída do Fluminense. O Fluminense conseguiu em alguns momentos na justiça liminar para impedir o Scarpa de jogar, depois chegaram a acordo. Então ele vira titular mesmo em 22, porque em 21 e 20 ele joga bastante, mas ele entra e sai do time. Tanto que, se a gente pegar como referência a Libertadores, que o Palmeiras ganhou essas duas edições de 20 e 21, o Scarpa em 20, por exemplo, ele é titular nas duas semifinais com o River Plate, mas ele é reserva contra o Santos na final. E em 21, ele é titular na final, mas ele é reserva nos 2 jogos com o São Paulo nas quartas e nos 2 jogos com o Atlético Mineiro na semifinal. Então ele vira titular mesmo, jogando praticamente todas em 22. Mas é um jogador que eu acho que ele é mais refinado que o Arthur, né? O Scarpa é um jogador mais habilidoso. O Arthur tem até outra característica que hoje é mais próximo do que o Palmeiras joga. Depois que o Scarpa saiu, ele passou a usar 3 atacantes mesmo. Talvez o Tabata seja um pouco mais parecido com a característica do Scarpa, mas não é exatamente igual. Então agora é uma outra formatação e acho que para jogar como um ponta, um atacante pela direita, o Arthur pode cumprir bem. Eu acho que tem contratações, tem aquela que é para compor elenco. Tá? Caramba, às vezes é relacionado, não é relacionado, mas está lá. Se precisar, tem lá um plano C. Às vezes até vira, né? É? Esse compor elenco, às vezes até vira, né? Para compor lá. Aí tem outro tipo de contratação, que é quando o cara é contratado, que você sabe que seguramente vai para o banco. Pronto, o professor olha para o banco e já chora menos. Tem aquele que chora muito e aquele que chora menos. Vai para o banco. Pelo menos tem o cara no banco lá. Aí o Bruno, o Flávio, o Mauro estão comentando a partida. Olha, ele tem no banco fulano e tal. Talvez seja ideal o cara colocar no segundo tempo. Perfeito. E tem aquele jogador que é contratado, que tem condições, quando é contratado, quando você assina o documento, de ser titular, de jogar no time principal. Pode não entrar naquele instante, mas o cara tem jeito para ser titular do time, quando o time é bom, inclusive. No caso é o Arthur. Acho que foi uma boa contratação. Claro que quando você perde um jogador como o Scarpa, por exemplo, não tem outro no banco, um cara fácil de ser contratado, que está no mercado aí, vende-se. É difícil. Mas eu achei uma boa contratação. Boa, e era uma questão de ajuste financeiro. E foi o que aconteceu. Falando do Palmeiras, né, que vai ficar ainda mais forte para essa temporada, com a chegada do Arthur, tem também a chegada do Richard Rios, volante que estava no Guarani. A gente vai falar, né, sobre a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai enfrentar o Água Santa. Vou perguntar para o Flávio Prado. Antes, a gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Flávio, você questionou muito a situação do estádio, né? Água Santa não poder jogar no seu estádio, realmente não vai no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o que faz o Água Santa perder ainda mais da sua força que não teria contra um Palmeiras. Você mesmo disse, antes dos grandes terem saído, Palmeiras já é campeão. Você dizia, só tem um time... Você falava, só tem um time grande em São Paulo. É o Palmeiras, que eu discordo, mas só tem um time ricão hoje em São Paulo. Só tem um time organizado hoje em São Paulo. Realmente, é o Palmeiras. Tá perdendo a competitividade o Campeonato Paulista? Porque a gente sempre falou que o Campeonato Paulista é o campeonato mais forte. É o campeonato estadual com nivelamento mais alto. Isso tá, Flávio, se perdendo com essa disparidade do Palmeiras? É um saco, né? Porque eu não gosto de campeonato regional, já falei isso. Acho que o sentido dele seria o ano inteiro e todo mundo trabalhando o ano inteiro. Eu não gosto, nem o regional. Acho que perde, o calendário fica muito apertado e de maneira desnecessária. E aí, quando aparece isso, o que poderia ser interessante para o campeonato? Se entra um Corinthians, se entra um São Paulo, até o Santos, você tem barulho de mídia, então, fazer aquele barulho. O Palmeiras ganhar do mesmo jeito, mas pelo menos Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras e tal. Agora nem isso está acontecendo, né? Os outros não conseguem nem ganhar desses times menores. E aí fica essa final, sem graça, né? E ainda pouquinho de chance que o Água Santa poderia ter, o primeiro em casa, o primeiro jogo em casa. Mas ele perdeu do Palmeiras na fase normal, jogando em casa. O Água Santa perdeu. É pequena chance que o Água Santa poderia ter de alguma coisa em casa, dar uma engrossadinha e tal, até isso tiraram. Então, vai ser bem sem graça mesmo, né? Vai ser Vamos ver o que vai acontecer
quais caras que vão fazer os gols, o pessoal que vai apostar no vai de Bob, pode apostar no quem vai fazer o gol, que minuto vai fazer e tal. Pode até, sabe, muito dar um empatezinho no jogo, mas acho que nem isso vai acontecer. Mas e com relação aos grandes? Se Corinthians, São Paulo, Santos tivessem, você também acha que está perdendo a competitividade? O Palmeiras tá sobrando muito, né? E como o Flamengo no Rio. O Flamengo, como ele não tá tão bem, dá mais jogo. Mas se ele tivesse bem, também não daria jogo lá, não. Mas no caso do Palmeiras aqui, ele tá cada vez sobrando mais, né? Tá cada vez aumentando mais a diferença. Aí o Palmeiras vai e contrata esse... É a 4ª final seguida do Palmeiras e se ganhar serão 3 títulos de 4. Então, aí fica uma coisa assim, cada vez ele se reforça mais, ele traz um jogador com passagem por seleção, os outros têm que conseguir jogador emprestado naquele bate-sufoco. Tá aumentando cada vez mais essa disparidade, tá ficando, né, cada vez maior.